Durante décadas, a narrativa em torno da trágica morte da princesa Diana, em 1997, foi moldada pelo público, pela mídia e pela família real. Mas por trás das grandes procissões e do luto nacional, há uma história muito mais complexa e dolorosa. Uma história que surgiu lentamente por meio da voz de seu irmão mais novo, Charles Spencer. Com o passar do tempo, Spencer optou por quebrar seu silêncio, revelando decisões de bastidores, dor ignorada e uma falha sistemática que afetou não apenas os momentos finais de Diana, mas também a infância de seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. Em 6 de setembro de 1997, o mundo parou para lamentar coletivamente. Mais de 2,5 bilhões de pessoas assistiram ao funeral da princesa Diana, tornando-o um dos eventos mais vistos da história. As ruas de Londres transbordaram de pessoas em luto segurando flores, chorando abertamente e acenando adeus à mulher que eles conheciam como a princesa do povo. Mas em meio a esse luto público, surgiu uma imagem que assombraria uma geração. Dois meninos, William, 15 anos, e Harry, 12 anos, caminhando atrás do caixão da mãe, sob o olhar atento das câmeras globais. Essa imagem, comovente e icônica, não nasceu por vontade própria dos meninos. De acordo com Charles Spencer, tio deles, o plano de fazer com que os príncipes caminhassem atrás do caixão de Diana veio de dentro da instituição real. Spencer, que se opunha profundamente à ideia, lutou veementemente contra ela. Ele insistiu que era cruel, antinatural e emocionalmente prejudicial colocar as crianças em um lugar de destaque no momento mais vulnerável de suas vidas. Spencer se lembra de ter sido informado da decisão durante uma conversa sobre planejamento de funeral com um cortesão do palácio. Ao ouvir o plano, ele reagiu com indignação. Ela nunca iria querer que eles fizessem isso. No entanto, apesar de sua oposição, ele foi informado de que a decisão já havia sido tomada. O golpe final veio quando ele foi informado de que os próprios meninos haviam concordado em participar. Uma declaração que Spencer descobriu mais tarde ser falsa. Anos depois, o príncipe Harry confirmou que eles não tiveram uma escolha real. Aos 12 anos, ele não tinha poder para recusar e simplesmente lhe foi dito o que fazer. Spencer, acreditando que estava respeitando a vontade deles, deu um passo atrás. Na verdade, ele havia sido enganado, e o fardo colocado sobre William e Harry se tornaria um momento decisivo no desenvolvimento psicológico deles. Um trauma que Harry mais tarde chamou de além de antinatural. Embora o funeral tenha sido repleto de elementos tradicionais e do protocolo real, ele também teve um momento chocante e emocional que rompeu a formalidade. O discurso de Charles Spencer. De pé dentro da abadia de Westminster, em frente à rainha, ao príncipe Charles e ao mundo inteiro, Spencer optou por não apenas lamentar sua irmã, ele escolheu lutar pelo legado dela. Seu discurso foi claro, apaixonado e profundamente crítico. Ele descreveu Diana como a pessoa mais perseguida da era moderna e criticou diretamente a mídia e as instituições que não conseguiram protegê-la. Mais notavelmente, ele deu um forte golpe na família real quando prometeu que os filhos de Diana seriam protegidos e guiados pela família de sangue dela, não apenas pelos Windsors. Essa declaração foi mais do que sentimental. Foi uma rejeição simbólica do papel da monarquia na vida e na morte de Diana. A reação foi sem precedentes. Aplausos irromperam dentro da abadia. Algo nunca visto em um funeral real. O público ouviu sua mensagem em alto e bom som. Diana havia sido maltratada e seu irmão não permitiria que ela fosse enterrada em silêncio. No entanto, Spencer admitiu mais tarde que sua promessa, embora sincera, era quase impossível de ser cumprida. William e Harry estavam muito envolvidos no sistema real para que ele pudesse realmente influenciar o futuro deles. Seu papel permaneceria limitado, enquanto a monarquia continuaria a moldar a vida deles. O verdadeiro caos não começou com o funeral, mas com a noite em que Diana morreu, 31 de agosto de 1997. Em um túnel em Paris, ao tentar escapar dos paparazzi, o carro que levava Diana e seu companheiro, Dodi Fayed, bateu em alta velocidade. O impacto foi devastador,
Diana ficou gravemente ferida e morreu poucas horas depois. Charles Spencer, que estava dormindo na África do Sul na época, foi acordado por um telefonema informando-o sobre um acidente. Inicialmente informado de que Diana havia se ferido, ele esperava que ela se recuperasse. Mas a segunda ligação acabou com essa esperança. Ela não havia sobrevivido. A perda foi devastadora, mas a dor de Spencer foi acompanhada de fúria. Ele culpou os paparazzi que haviam perseguido sua irmã durante anos pelo acidente. E ele acreditava que a família real compartilhava dessa responsabilidade, não por persegui-la, mas por não protegê-la. Enquanto o público chorava e lamentava, algo preocupante surgiu na casa real: o silêncio. Nenhuma declaração foi feita durante dias. Nenhuma bandeira foi hasteada. Nenhuma aparição em Londres. A rainha e o príncipe Charles permaneceram no castelo de Balmoral, na Escócia, com William e Harry, longe dos olhos do público. A falta de luto visível provocou indignação. As manchetes acusaram a monarquia de indiferença emocional. "Onde vocês estão?" gritaram os tabloides. "Seu povo está de luto." Por fim, 5 dias depois, a rainha se dirigiu à nação. Em uma transmissão televisionada, ela elogiou Diana como uma mãe dedicada e reconheceu a dor do público. Mas para muitos, o discurso chegou tarde demais. O dano à imagem da monarquia já havia sido causado. O contraste entre o carinho de Diana e a reação fria da realeza nunca foi tão forte. Em Balmoral, William e Harry estavam protegidos da mídia, mas não da dor. O príncipe Charles teve que lhes dar a notícia. A mãe deles havia partido. A última vez que eles haviam falado com ela foi um dia antes, em um telefonema breve e casual. Eles nunca tiveram a chance de se despedir. Mais tarde, Harry admitiu que sua dor foi recebida com um estranho silêncio dentro do palácio. Ninguém realmente falava sobre Diana. Não houve conversas profundas ou orientação emocional. Apenas um vazio. Ele se lembra de ter se sentido entorpecido e confuso, incapaz de processar o que havia acontecido ou de expressar seus sentimentos. A caminhada atrás do caixão de Diana só aumentou a supressão emocional, algo com que os dois irmãos lutariam até a idade adulta. A fúria de Charles Spencer contra a família real não terminou com o funeral. Com o passar dos anos, ele passou a falar cada vez mais alto sobre como Diana era tratada, tanto em vida quanto na morte. Em entrevistas, ele contou que ela frequentemente ligava para ele chorando, sentindo-se isolada, sem ser ouvida e maltratada. Ele alegou que a família real se distanciou dela, mesmo após o divórcio, não lhe oferecendo nenhuma proteção real contra a mídia implacável. Ele criticava especialmente a forma como a instituição a usava quando convinha à sua imagem, apenas para deixá-la de lado quando ela se tornava inconveniente. Ela não precisava de um título real para continuar a gerar sua marca particular de magia, disse ele certa vez. Um lembrete de que a influência de Diana vinha de sua humanidade, não de sua coroa. Esse sentimento foi reforçado em seu discurso fúnebre, que desafiou publicamente a noção de que o valor de Diana estava ligado à sua posição real, ao declarar que ela seria lembrada por seu coração e coragem, e não por seu título. Spencer criou uma nova narrativa. Uma narrativa em que Diana pertencia ao povo, e não ao palácio. Embora Spencer não pudesse tirar William e Harry do sistema, um deles acabaria encontrando uma saída. O príncipe Harry, profundamente afetado pela morte de sua mãe e pelos anos que se seguiram, ficou cada vez mais desiludido com a vida real. Ele viu os mesmos padrões surgirem quando sua esposa, Meghan Markle, se tornou alvo de um escrutínio implacável da mídia e de críticas internas. Para Harry, tudo isso era muito familiar. A história estava se repetindo. Em 2020, Harry tomou a decisão de se afastar da família real, mudar-se para os Estados Unidos e traçar um novo caminho. Não se tratava mais apenas de uma dor pessoal. Era uma recusa em permitir que o ciclo de trauma continuasse. Em entrevistas, ele falou sobre o impacto emocional, relembrando os flashbacks provocados pelos paparazzi, o medo de perder Meghan, como perdeu Diana, e a necessidade de proteger sua família. Spencer nunca comentou diretamente sobre a partida de Harry, mas suas declarações anteriores
deixaram claro que ele entendia. Spencer havia lutado por sua irmã. Agora Harry estava lutando por sua esposa e por sua própria saúde mental. Ao fazer isso, Harry não apenas honrou a memória de Diana, como também ampliou seu legado de coragem e independência. A história da morte de Diana e as ações subsequentes de seu irmão e de seu filho mais novo revela muito mais do que apenas uma dor pessoal. Ela expõe uma profunda falha institucional, uma desconexão entre a monarquia e o público, e o custo humano da tradição e do protocolo. As revelações de Charles Spencer, seu elogio fúnebre e suas críticas contínuas serviram como uma contranarrativa à versão real e polida dos acontecimentos. Sua dor, honestidade e recusa em permanecer em silêncio ajudaram a trazer a verdade à tona. Enquanto isso, a decisão final de Harry de deixar a instituição ressalta como o trauma. Quando não reconhecido, não desaparece. Ele se multiplica. A história de Diana não é apenas uma história de tragédia. É uma história de legado, rebelião e do poder duradouro da verdade. Não importa o quanto seja dolorosa. E por meio das vozes daqueles que mais a amavam, sua história real continua a ecoar pelo mundo, desafiando as próprias instituições que tentaram silenciá-la.